Chip da beleza, hormônios bioidênticos, implantes hormonais, são temas que têm aparecido na mídia com frequência atualmente, que deixam as mulheres muito confusas entre relatos de mulheres que descrevem experiências maravilhosas usando esses métodos e diversas críticas por parte das sociedades médicas. De fato, é um tema polêmico, tem vários pontos de vista, então esse vídeo foi feito para explicar todos os lados da moeda, as questões de todos os lados, para que você possa tirar eventualmente uma conclusão sobre o assunto. Não só no Brasil, também nos Estados Unidos e na Europa, existem várias discussões científicas no meio médico em torno desses hormônios ditos bioidênticos, que são hormônios basicamente manipulados. E a primeira questão é em relação exatamente à nomenclatura que é usada como uma certa jogada de marketing. Existem vários hormônios bioidênticos, inclusive os produzidos pela indústria farmacêutica tradicional. Um exemplo são os hormônios da tireoide. Toda mulher que usa hormônio para tireoide, ele é um hormônio bioidêntico. Vários outros hormônios são bioidênticos, ou seja, eles são exatamente idênticos à composição, à formulação aos hormônios naturais, não são hormônios sintéticos. A maior parte dessa discussão vem dos Estados Unidos e os principais pontos criticados em relação a esses hormônios que são feitos em farmácias de manipulação é que o FDA, o órgão oficial de controle, não tem como regular a produção desses medicamentos. Ou seja, não existe um controle sobre a dose padrão, sobre eventual contaminação na produção, eles não têm bula, não têm informações sobre os possíveis efeitos adversos. Então, a boa parte da crítica vem desse motivo. E também o fato dos estudos principais, os grandes estudos nas revistas científicas, eles são realizados com os hormônios tradicionais, feitos pela grande indústria farmacêutica, e não com esses hormônios manipulados que tem muito pouca literatura científica. Então, supostamente, essas farmácias de manipulação produzem hormônios exatamente iguais, idênticos às substâncias feitas pela grande indústria farmacêutica. Mas a comprovação disso não pode ser feita, e esse é um grande motivo de crítica. E por outro lado, existem todas as teorias da conspiração contra a grande indústria farmacêutica, porque elas estariam perdendo um grande mercado dos usuários desses hormônios. Um estudo recente da revista Menopause, que é uma das principais publicações científicas da área, estima em mais ou menos 2,5 milhões de mulheres americanas que fariam uso desse tipo de hormônio, e essa grande fatia do mercado estaria sendo perdida pela indústria farmacêutica. No Brasil, o primeiro e principal nome relacionado ao uso desse tipo de hormônio, dos implantes hormonais, é o Dr. Elcimar Coutinho, que é um baiano que tem mais de 80 anos e que há muitas décadas esteve em vários países do mundo como consultor da OMS. Ele teve à mão dele o desenvolvimento de quase tudo relacionado a hormônios femininos e anticoncepção. Ele é livre docente da Universidade Federal da Bahia, tem inúmeras publicações científicas e é extremamente conceituado, reconhecido nesse meio. O próprio Dr. Elcimar comenta nas suas aulas e palestras que a grande indústria farmacêutica, com quem ele teve muito contato, aliás, durante muitos anos, não teve interesse nesse perfil de tratamento com implantes hormonais, por exemplo, porque é um tipo de tratamento mais personalizado, a dose é prescrita e ajustada individualmente. Então, segundo ele, a grande indústria farmacêutica tem interesse em produzir um determinado tipo de medicamento que sirva a um grande número de mulheres, e por isso não tiveram interesse nesse tipo de tratamento mais personalizado, abrindo essa brecha, por exemplo, para esse campo dos implantes hormonais. Por outro lado, o próprio Dr. Elcimar, apesar de ser, como eu falei, uma grande autoridade reconhecido mundialmente nesse assunto, nessa área, é o fundador e dono da Elmeco, que é a principal farmácia, foi a primeira farmácia de manipulação e há uns 30 anos comercializa esses implantes, isso é usado há muito tempo, então ele supostamente também teria algum interesse nesse método. Então vejam como eu estou colocando todos os lados, porque é realmente difícil tirar uma conclusão. O método prescrito dos implantes é um método válido, aprovado para uso pela Anvisa, mas tem todas essas polêmicas em volta dele. Aliás, esse vídeo é complementar ao primeiro vídeo, que é sobre o implante hormonal de gestrinona, esse que tem o apelo de chip da beleza. Então, caso você tenha caído direto nesse vídeo, eu sugiro que pare e volte ao primeiro vídeo, que está também no canal do YouTube, na playlist de implantes hormonais, está na minha página, no meu site,
porque nele eu explico detalhadamente toda a questão, todas as vantagens, desvantagens, as indicações, etc., desse hormônio principal, que é o que tem mais, né, divulgação atualmente, que é o implante de gestrinona, inadequadamente chamado de chip da beleza. Então eu recomendo fortemente reservar um período aí para assistir esse vídeo completo. Uma outra questão envolvida na polêmica e principalmente nas críticas por parte, inclusive dos ginecologistas, que de modo geral não conhecem, muito poucos ginecologistas ainda hoje conhecem em detalhes esse método. Antigamente isso era mais comum ainda, então as pacientes, às vezes, as mulheres colocavam o implante e o ginecologista de modo geral não sabia o que era aquilo, qual era a composição, às vezes a própria mulher não sabia. Então isso perdura até hoje, um certo ranço por parte dos ginecologistas de modo geral que não conhecem, né, tem essa impressão de que é uma coisa, inadequada, não aprovada, picareta, quando na verdade é um método válido que hoje tem liberação, aprovação da Anvisa, que tem indicações específicas, se aplica a um determinado perfil específico de mulher, pode ser uma ótima opção de tratamento. E tem um determinado perfil para qual ele é contraindicado, mulheres que realmente não devem usar. Mas como isso ainda é muito pouco conhecido, até hoje ainda persiste um pouco dessa questão por parte dos ginecologistas de modo geral. E o grande problema também ainda é a crítica das sociedades em relação à prescrição. Por quê? O que é contraindicado é o uso para finalidade estética, ponto. O implante de gestrinona, no caso, né, é um método válido de tratamento que tem indicações precisas para um determinado perfil de mulher, mas como ele tem um possível efeito colateral estético benéfico de melhorar a definição corporal, diminuir a gordura corpórea, melhorar a disposição, a libido, etc., isso às vezes é vendido com esse apelo de chip da beleza, e isso é considerado inadequado pelos conselhos de modo geral. Tudo que aparece na mídia critica basicamente isso, e não o uso consciente e bem prescrito. Então, é preciso tomar cuidado com lugares que vendem o chip da beleza, né? Com esse apelo do efeito estético, as clínicas de estética, os anúncios do chip da beleza, os profissionais que usam suas pacientes como vitrine para mostrar os resultados do chip da beleza. Então isso tudo é considerado inadequado, antiético, né? Claramente pelo conselho, e isso ajuda a propagar essa imagem ruim em torno dos implantes. Como eu falo também nesse outro vídeo mais detalhado, uma grande crítica real, válida, acerca dos implantes é que o número de estudos feitos com ele é pequeno em comparação com o resto. Ou seja, tem estudos suficientes para aprovar o método para uso. Como eu tenho dito, ele é válido, tem aprovação da Anvisa, tudo certinho. Mas o corpo de evidências científicas com os implantes é muito menor em relação a outros métodos, ou seja, os estudos com a gestrinona são antigos, são principalmente da década de 80, 90, são principalmente para o tratamento de doenças como a endometriose, os miomas, tem poucos estudos aprovando, por exemplo, quase não tem, por exemplo, puramente como uso anticoncepcional, mas ele é um método anticoncepcional porque deixa a mulher sem menstruar e sem ovular. Então, de fato, essa é uma realidade que as mulheres têm que ser cientes disso. O Dr. Elcimar Coutinho usa isso há uns 30 anos, tem uma experiência gigantesca, tem milhares de mulheres, né, que já usaram os implantes e continuam usando. Isso se propagou mais recentemente com a formação de outros ginecologistas para a prescrição dos implantes, mas de fato, do ponto de vista científico, toda essa experiência enorme tem pouco valor científico, né? Para a ciência tem que estar documentado, tem que estar publicado em revistas de alto impacto científico. Então existe também esse contexto, né? Muito do que a gente usa e aprende vem da experiência do Dr. Elcimar com isso, e que do ponto de vista científico ainda carece de mais estudos, apesar de ter o suficiente para ser aprovado para uso, para ter a liberação oficial. Enfim, eu achei melhor separar esse vídeo e falar mais detalhadamente sobre as polêmicas. Isso é uma parte desse vídeo maior que, se você tem interesse, né, curiosidade sobre esse assunto dos implantes hormonais, esse chip da beleza, esse nome inadequado, isso tá nesse outro vídeo, como eu falei, um vídeo bem detalhado, em que eu falo tudo, né, sobre o que é, quais as indicações, os efeitos colaterais, as polêmicas, o custo, tudo isso tá nesse outro vídeo mais detalhado. Então tem também um terceiro vídeo que é sobre a diferença dos implantes tradicionais, e eu falo um pouquinho desses implantes mais novos que são absorvíveis, que também estão disponíveis há bem menos tempo.
Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você tem outras conhecidas também que se interessam pelo assunto, eu recomendo compartilhar. Nós temos um canal do YouTube com várias informações diversas, né, sobre assuntos de saúde da mulher e também sobre gestação e parto. Eu convido a conhecer, se inscrever no canal e obrigado, um abraço, até o próximo vídeo.